Vamos falar de técnicas de previsão. Na astrologia existem diversas formas de se fazer previsões, né? Ou tendências futuras, que eu também gosto de colocar assim, porque em toda previsão sempre tem arbítrio, né? Não é uma situação determinista. É uma situação onde algumas coisas acontecem e você vai ter um nível consciente ou inconsciente de escolha. Eu sempre gosto de pensar que essa é uma pergunta que sempre me fazem, que é até que ponto predestino, até que ponto arbítrio e escolhas, né? Eu sempre considero que as escolhas, elas estão mais na forma e na sua consciência de lidar com aquela situação. E a astrologia é muito útil na hora que ela nos dá consciência para lidar com determinadas situações. Eu acho que talvez esse seja um dos principais papéis da astrologia, porque você prevê que vai ser um ano difícil no casamento daquela pessoa, é muito pouco, é muito pouco. Ah, esse ano seu casamento vai ser difícil. E daí? Mas vai ser difícil, mas eu vou me separar? Eu vou trair? Eu vou me apaixonar? Eu vou ser traída? Vai ser difícil por causa de brigas? Vai ser difícil por causa que a família dele está com problemas ou dela está com problemas? Então, vai ser difícil, o casamento é muito pouco. Então, quando você leva consciência para a pessoa, você entende em que situação a pessoa está, você leva consciência para ela do trânsito e vislumbra caminhos a serem percorridos mediante aquela situação, você dá à pessoa consciência e possibilidade de escolha. Agora, todo astrólogo sabe que tem determinados momentos da vida que a situação ela está mais dentro de um predestino. E o que é que se coloca como predestino, né? Predestino, por exemplo, quando você tem o diagnóstico de um câncer, aquilo está na tua trajetória, é o desafio da sua trajetória. Sobre como você vai lidar com esse diagnóstico, isso tem mais arbítrio. O que você vai fazer, a forma como você vai receber, a forma como você vai enfrentar esse desafio e a consciência que você vai ter durante todo o processo está mais no seu arbítrio. Agora, o diagnóstico, normalmente ele vai estar no predestino, como a perda de alguém por acidente, essas coisas aparecem no mapa, mas muito mais como alguma coisa que irá acontecer, né? Isso é mais pré-destino. E mesmo numa coisa que é predestinada, seja de um sucesso de carreira, de um filho que você tenha que é vitorioso na vida, mesmo naquilo que é pré-determinado, a gente pode ter formas melhores, né, de lidar com essas situações se a gente tiver consciência delas e fazer escolhas melhores. Então, essas técnicas de previsão que eu estou me referindo, as mais usadas são revoluções solares. O que é uma revolução solar? A revolução solar é o teu mapa a partir do seu aniversário daquele ano até o aniversário do próximo ano. Ou seja, é quando o Sol vai para o grau exato do teu Sol no dia do teu aniversário. Algumas vezes acontece um dia antes e em alguns lugares da Terra um dia depois. Por quê? Porque o ano
ele não tem 365 dias apenas. De 4 em 4 anos tem um dia a mais. Então existe uma defasagem horária que para o Sol e para cima do teu Sol, ele leva algumas vezes um dia a menos e algumas vezes um dia a mais, né? E todo ano você pode ver a hora exata que você vai fazer aniversário. E nessa hora exata é o seu meia-noite do dia 31 de dezembro. Ou seja, é a sua hora de conectar, né? O eu inferior conecta com o eu superior, que é a nossa consciência, e é a hora da gente mentalizar o que a gente quer para aquele ano. É o seu ano novo pessoal. Isso se chama Revolução Solar. Ela gera um mapa referente àquele ano. E nesse mapa referente àquele ano, que é da posição exata, da hora exata que o Sol foi para cima do teu Sol, veja bem, aquela hora, né, naquele ano gera um mapa que vai ter uma interferência no ano inteiro. E você pode fazer análise daquele ano naquele mapa. Para mim, a Revolução Solar, ela é das previsões a técnica mais superficial. Eu acho ela válida, importante, ela mostra os caminhos, ela mostra as áreas de vida que vão estar mexidas, ela nos dá muita dica, mas ela não trabalha com a densidade de um predestino, né? Ela trabalha com a forma como você vai viver aquele ano. Bom, quando você tem uma revolução solar, né, você tem a condição também de auxiliar essa revolução solar mudando o lugar que você vai passar aniversário naquele ano. Então, muitas pessoas procuram os astrólogos para perguntar qual o melhor lugar de passar o aniversário, que pode ser um dia antes ou um dia depois também do seu aniversário, dependendo do lugar que você passe. Então, veja bem, quando você procura um astrólogo para saber o melhor lugar, você está tentando, de alguma forma, interferir um pouco naquela condição daquele mapa. Eu acho válido essa técnica, tem astrólogos que não acham válido, eu acho válida essa técnica, já vi resultados, já comprovei resultados, né, da mudança de lugar, mas eu vejo que a base do trânsito não muda. Muda a forma como você leva, as áreas que possam ser atingidas, mas o básico do teu desafio, do teu aprendizado, da tua consciência não vai mudar, tá? Aí nós temos também como técnica os trânsitos. Os trânsitos são a posição planetária atual sobre a posição planetária do seu nascimento. Os trânsitos, eles já nos trazem aquilo que eu tenho que passar realmente naquele momento, aquilo que eu tenho que aprender, me conscientizar, né? Alguns desafios. O trânsito é muito difícil da gente conseguir driblar. Por quê? Porque ele já é mais consistente, mais denso. Ele já está trabalhando com áreas determinadas, situações determinadas, né? E alguns desafios muito fortes na nossa vida. A gente tem a aprender com os trânsitos, a superar, algumas vezes a resignar, né? A aceitar, a entender nossa impotência perante eles. E muitas vezes a gente vai ter esses trânsitos referentes a pessoas que estão ao nosso entorno, dependendo da casa. Então, dá às vezes para a gente poder entender o que está acontecendo até com pessoas à nossa volta através dos nossos trânsitos, né?
E muitas vezes eu fico pensando, será que algumas vezes, como a gente vive num sistema de cooperação, num sistema holográfico, será que algumas vezes coisas que a gente teria que passar muito difícil, a gente não aprende através dos nossos parceiros, dos nossos companheiros de vida? Não estou falando de relação afetiva, estou falando de relações de amizade, familiares, afetivas, relações de pessoas que a gente encontra sempre no trabalho ou vizinhos. Então, eu acho que algumas vezes a vida nos dá essa oportunidade de aprendermos através dos outros. E isso é uma coisa que suaviza muitas vezes os trânsitos, e a gente deve aprender a ser grato a quem está nos ensinando, né, através das próprias dificuldades, e deve aprender a cooperar com essas pessoas, porque tem uma troca. E isso muitas vezes aparece em trânsito. Trânsito, às vezes, são situações que não estão na nossa mão. Elas estão ao nosso entorno, elas estão acontecendo com a gente, mas elas não estão necessariamente na nossa mão. Na nossa mão está a forma de lidar e a consciência. A outra técnica muito usada de previsão são as progressões. As progressões, elas já são diferentes porque elas trabalham o processo da evolução daquela alma, da consciência daquela alma ao longo daquela vida. Então, a progressão, ela me indica em que estágio evolutivo, em que estágio de consciência, em que estágio de aprendizado aquela alma está, e provavelmente, se ela não chegar a um estado de iluminação, que é a maioria de nós, ela vai ter uma determinada possibilidade de evolução. Então, isso a progressão nos indica, né? Os ciclos, os processos evolutivos durante essa vida. E tem as direções. Para mim, as direções, né, elas trabalham como técnica previsiva com um predestino também, igual progressão, trabalha um predestino, mas ela trabalha com um relógio, como se fosse um relógio espiritual, um relógio do que tem que ser, da possibilidade de acontecimentos, de mudanças muito específicas. E para o meu trabalho, quando se trata de progressão e direção, diminui o estado de escolha, diminui o estado de arbítrio e aumenta o estado de consciência sobre cada fato que vai acontecer. Então, essas 4 técnicas, né, eu vou estar lançando esse ano de 2020 o curso de previsões. E eu vou estar ensinando essas 4 técnicas.